Lição 8: Salvação e livre-arbítrio. Para refletir a respeito da salvação e livre-arbítrio, responda. Pergunta 1. Qual foi o propósito da eleição de Israel no Antigo Testamento? Resposta: a eleição de Israel é específica e pontual. Deus tinha um propósito de enviar o Salvador ao mundo por intermédio da nação judaica. Pergunta 2. O que é a presciência divina? Resposta: presciência é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão e de interferir na história humana. Pergunta 3. O que é o livre-arbítrio? Resposta: o livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões que afetam seu destino eterno, especificamente se tratando da salvação. Pergunta 4. O que é a eleição segundo a Bíblia? Resposta: a eleição é uma escolha soberana de Deus que tem como objeto de seu amor todos os seres humanos. Não é uma obra que leva em conta o mérito humano, mas que é feita exclusivamente em Cristo. Efésios 1:4. Pergunta 5. Qual é a vontade de Deus quanto à salvação do ser humano? Resposta: o nosso Deus deseja que todo ser humano, espontânea e livremente, o ame de todo o coração e mente. Lição 8: Salvação e livre-arbítrio. Para refletir a respeito da salvação e livre-arbítrio, responda. Pergunta 1. Qual foi o propósito da eleição de Israel no Antigo Testamento? Resposta: a eleição de Israel é específica e pontual. Deus tinha um propósito de enviar o Salvador ao mundo por intermédio da nação judaica. Pergunta 2. O que é a presciência divina? Resposta: presciência é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão e de interferir na história humana. Pergunta 3. O que é o livre-arbítrio? Resposta: o livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões que afetam seu destino eterno, especificamente se tratando da salvação. Pergunta 4. O que é a eleição segundo a Bíblia? Resposta: a eleição é uma escolha soberana de Deus que tem como objeto de seu amor todos os seres humanos. Não é uma obra que leva em conta o mérito humano, mas que é feita exclusivamente em Cristo. Efésios 1:4. Pergunta 5. Qual é a vontade de Deus quanto à salvação do ser humano? Resposta: o nosso Deus deseja que todo ser humano, espontânea e livremente, o ame de todo o coração e mente. Lição 8: Salvação e livre-arbítrio. Para refletir a respeito da salvação e livre-arbítrio, responda. Pergunta 1. Qual foi o propósito da eleição de Israel no Antigo Testamento? Resposta: a eleição de Israel é específica e pontual. Deus tinha um propósito de enviar o Salvador ao mundo por intermédio da nação judaica. Pergunta 2. O que é a presciência divina? Resposta: presciência é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão e de interferir na história humana. Pergunta 3. O que é o livre-arbítrio? Resposta: o livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões que afetam seu destino eterno, especificamente se tratando da salvação. Pergunta 4. O que é a eleição segundo a Bíblia? Resposta: a eleição é uma escolha soberana de Deus que tem como objeto de seu amor todos os seres humanos. Não é uma obra que leva em conta o mérito humano, mas que é feita exclusivamente em Cristo. Efésios 1:4. Pergunta 5. Qual é a vontade de Deus quanto à salvação do ser humano? Resposta: o nosso Deus deseja que todo ser humano, espontânea e livremente, o ame de todo o coração e mente.